Eu ouvi falar em AIDS pela primeira vez em 1981, numa reunião científica aqui em São Paulo, da qual participou o Dr. Joseph Burchnall, que na época era o diretor do serviço de imunologia do Memorial Hospital em Nova York. E ele disse, olha, tem uns casos aí esquisitos que estão aparecendo de pneumonias por pneumocystis carini, que é um germe banal, ninguém fica doente a menos que tenha uma depressão imunológica profunda. A gente conhecia esses casos em certas leucemias, linfomas, doentes submetidos a quimioterapias muito agressivas, mas não em pessoas com imunidade aparentemente normal. E esses casos tinham surgido em Nova York. E, ao mesmo tempo, tinham surgido casos de sarcoma de Kaposi disseminado. Sarcoma de Kaposi era um tumor que a gente conhecia, eu mesmo havia tratado vários casos no Hospital do Câncer. Os pacientes que tinham umas manchas, mas em geral eram senhores mais velhos da região do Mediterrâneo, que apresentavam essas lesões nas pernas, que a gente tratava com radioterapia com facilidade. O que havia de coincidente entre esses casos de Nova York, dessas pneumonias atípicas e desses sarcomas atípicos disseminados pelo corpo inteiro, é que as pessoas eram jovens e todas eram homossexuais. Então ficou claro que nos Estados Unidos estava surgindo uma doença nova, provavelmente ligada a um vírus desconhecido. Eu fiquei muito interessado, porque na época eu era o chefe do serviço de imunologia do Hospital do Câncer, e estava muito interessado nesses aspectos imunológicos. E essa doença tinha tudo o que eu mais estudava, que era depressão imunológica, câncer e infecções oportunistas. Eu consegui fazer um estágio com esse Dr. Joseph Burchnall, lá em Nova York. Passei 3 meses lá. Em Nova York era o epicentro da epidemia de AIDS. Isso foi em 1983. A AIDS mal tinha sido descrita ainda aqui no Brasil. E eu, quando cheguei lá, vi aquele mundo de doentes no hospital, enfermaria, uma infecção atrás da outra, morriam todos. Você tratava uma infecção, eles melhoravam, depois vinha a segunda, a terceira e vinham várias ao mesmo tempo e essas levavam os pacientes embora. A doença era uniformemente fatal. Em 1985, surgiu a primeira droga ativa contra o HIV. Era o AZT. Foi o AZT que é usado até hoje. Mas na época ele era usado como droga única e o impacto na doença era muito pequeno. Eu mesmo usei o AZT em muitos pacientes e, na verdade, as respostas eram sempre discutíveis até, você ficava na dúvida se aquele doente estava melhorando ou não. Além do que nós usávamos doses altas, então havia efeitos colaterais. E o panorama ficou assim. Aqui no Brasil, a AIDS se disseminou de cara entre os homossexuais. E na época ela era chamada pela imprensa de peste gay, que eu sempre fui absolutamente contrário a essa denominação, porque tem implicações de saúde pública. Se você rotula uma doença de peste gay, quem não é gay acha que está livre, o que incluía todas as mulheres e todos os homens heterossexuais também, inclusive aqueles que injetavam droga na veia. Na época, a cocaína injetável era uma praga, especialmente na periferia de São Paulo. Em 1995, surgiram outras drogas, chamados inibidores das proteases. E essas drogas fizeram uma revolução no campo de tratamento. Lembro que eu tinha doentes morrendo. Esses doentes começavam a melhorar assim a olhos vistos, de um dia para o outro. Na cadeia, a mesma coisa. A AIDS devastou as prisões de São Paulo e esses doentes, recebendo essas novas drogas, passaram a melhorar depressa e a sair daqueles quadros mais graves. Foi uma revolução. Eu digo para os colegas mais jovens, vocês não tiveram o privilégio de ver o que aconteceu com esses pacientes. Doentes graves que melhoravam e voltavam à vida completamente normal. Daí em diante, a AIDS se tornou uma doença controlável. Ela não tem cura, mas nós conseguimos tratar esses doentes de modo que eles possam conviver com HIV em plena saúde física. Essa revolução se deveu à ciência e à aplicação desses novos tratamentos a uma doença nova, que passou a ser uma doença crônica
em vez de ser uma doença mortal em todos os casos. Hoje, o panorama está muito modificado, né? As pessoas pegam o vírus, tomam a medicação é muito eficiente, ela reduz a carga viral a zero, e aquelas que têm carga viral a zero, a gente sabe que tem um risco muito, muito baixo de transmitir o vírus. Isso quer dizer que eu posso relaxar? Claro que não. É um vírus traiçoeiro que a gente adquire e não elimina nunca mais. Não há medicamentos que curem a AIDS, nem vacinas até o momento que impeçam a pessoa de se infectar. Então, o que a gente tem que fazer, todo mundo sabe, usar preservativo nas relações sexuais. Aqueles que convivem com parceiros ou parceiras sexuais que têm o vírus, esses devem procurar orientação médica para não transmitir. Existem métodos de tratamento que impedem a transmissão.